Shalom, meus queridos e amados amigos, irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde, que a paz do Criador faça parte da sua vida todos os dias, 24 horas por dia, que o Criador faça parte do seu coração, do seu corpo, da sua mente, da sua alma e de toda a tua família, tá bom? Que as bênçãos do Eterno estejam com todos nós. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo apoio. Eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ajude a divulgar essa palavra, tá bom? A divulgar o alerta para a humanidade. Chegamos sim no tempo do fim e temos que alertar para que as pessoas se preparem. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um grande alerta de um grande rabino que eu sempre estou vendo matérias dele, excelente, e um alerta que ele faz justamente tanto para judeus como não judeus, cristãos em geral. Ele alerta para que se arrependam e se preparem, porque o final está aí, o reino de Deus se aproxima e a nossa redenção. E dá um alerta. Existe, que eu já falei para vocês aqui em estudos, né? Existem as profecias positivas e as profecias negativas. As profecias positivas, elas basicamente não se mudam, mas as negativas podem ser mudadas. Isso depende muito do nosso arrependimento, do nosso clamor, da nossa mudança de vida. Podemos então pedir ao Criador e Ele pode mudar os decretos. O único que pode mudar os decretos negativos é o Criador. Tá ok? Então preste bem atenção. O Messias está à porta. Está escrito, disse o rabino do fim dos dias. Um grande estudioso, esse rabino, viu? O rabino Alon Anava, que dá palestras em todo o mundo, preparando o povo, tanto judeus como cristãos, ensinando, né? Para a chegada do Messias, para a chegada do reino de Deus. Foi entrevistado na semana passada pela emissora veterana Tamar Yonar, da Rádio de Notícias de Israel, sobre diferentes cenários de como Deus pode trazer a redenção final. Ele falou sobre o que todos aqueles que creem, judeus e não judeus, deveriam estar fazendo agora para evitar as consequências negativas, consequências mais difíceis. O rabino Anava mencionou 3 cenários particularmente sombrios. Ele falou longamente sobre a polêmica Estrela Anã, conhecida como Nibiru, porque muita pessoa às vezes pensa que isso aí é teoria, que não sei, não, é verdadeira, gente, e é bíblica, tá bom? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou fazer um outro, tá bom? Se Nibiru é o cenário pelo qual Deus nos levará à redenção final, o Rabi Anava disse 2/3 do mundo. 2/3 do mundo, gente. O que é falado sobre Nibiru, que pode alterar clima, um monte de coisa com aproximação. Certo? Olha só o que ele fala. 2/3 do mundo podem estar debaixo d'água por causa das alterações climáticas e da mudança de polos magnéticos, como muitos cientistas estão prevendo aí, né? E acontecerá que em toda a terra, diz o Eterno, 2 partes dela serão cortadas e morrerão. Mas o terceiro será deixado nele. Zacarias capítulo 13, verso 8. Então está previsto, ok? Ele também disse, há profecias que haverá um grande conflito de 11 segundos. Olha que interessante. Conflitos de 11 segundos. Isso só pode ser uma guerra nuclear. Um grande conflito nuclear. Nomeando o país da doença, o país do tapete, que vocês sabem qual é, porque eu já expliquei para vocês que eu não posso ficar falando o nome, né? Que o YouTube corta, né? Então, o país da doença, o país do tapete e a Rússia e a Coreia. Lembra de Gog e Magog? E tem mais ainda, certo?
que a Turquia não está fora disso, não. Como 4 grandes inimigos dos Estados Unidos, ele falou sobre a possibilidade de um grande, desses países pudesse atacar detonando um PEM, que é pulso eletromagnético, alto sobre a América do Norte, mergulhando assim no século XVIII em queimando completamente qualquer coisa que tenha eletrônicos. Questionado sobre a conexão entre a eleição presidencial lá nos Estados Unidos, e o fim dos dias, ele observou, ele já tinha feito essa observação antes e observou de novo, lembrou outra vez, é claro que essas eleições têm a ver com o fim dos tempos, que a gente vê as forças negativas querendo tomar o poder, O Messias está às portas e cada caso atual que vemos, você apenas abre nossa escritura, abre a escritura, a Bíblia, de 2000 anos atrás, e é como abrir um jornal. Tudo está escrito, tudo estava previsto, tudo foi profetizado. Deus não esconde nada, certo? Por isso é que o próprio Jesus fala que bem-aventurado é aquele, que maneja bem a palavra da verdade. Pessoalmente, eu não acho que vamos chegar às eleições. Acho que eles vão declarar uma lei marcial antes das eleições acontecerem. Ele achava isso que ele falou, pessoalmente, a opinião dele. Não estava prevendo nada. Mas hoje se fala nessa possibilidade, dessa lei, tá bom? Prepare, que estão falando nessa possibilidade. E a Constituição de lá permite, tá bom? Talvez um grande ataque extremista, por colapso financeiro, por tumultos, 60 milhões de americanos têm vale-refeição. Tire isso por um mês e você terá 60 milhões de americanos nas ruas, criando tumultos. Isso é muito facilmente um motivo para pedir essa lei. Vocês estão entendendo como é que está sendo maquiado tudo, Há um ensino judaico, tá? Um ensino muito antigo, judaico, certo? De que as profecias positivas, eu falei agora há pouco, se tornarão realidade, mas as profecias negativas podem ser mudadas, que são decretos. Toda profecia é um decreto divino, decreto do Criador, e só o Criador pode mudar, Como o Rabino Anava sugere que as pessoas podem anular esses cenários sombrios, tanto judeus como cristãos do mundo inteiro, todos nós temos que nos arrepender, temos que voltar à nossa fonte, à nossa raiz, primeiro amor, como fala, que é Deus, primeiro amor. Acreditar em um só Criador, seguindo as Escrituras Sagradas e cumprindo as ordens do Eterno. Os não-judeus também têm que se arrepender, igualmente como os judeus, e também têm que parar de fazer coisas más, e também têm que seguir tudo o que diz a Escritura, obedecer ao Criador, as suas leis, que você pode encontrar na própria Escritura, está escrito, Não há diferença, todos nós temos que nos arrepender. Você entender o que o rabino está falando aqui? É um rabino ortodoxo. Então o que ele está falando? Não há diferença entre nós. Todos nós precisamos nos arrepender. E basicamente convencer o Criador. Nós vamos convencer o Criador do universo,
a anular todos esses decretos negativos. Porque é assim, com o nosso coração quebrantado, encurvando e obedecendo ao Criador, que nós conseguimos comover o seu coração e ele muda os decretos negativos. Lembra de Nínive? O Criador ia destruir tudo. Ele falou, mas se eles se arrependerem, eu não destruo. É condicional. Tudo que é negativo é condicional. Tá ok? Especialmente agora, antes das grandes festas, arrepender-se significa, antes de tudo, parar de fazer qualquer coisa má, negativa, certo? Ou perversa que fazemos. Pare de mentir, pare de trapacear, de enganar as pessoas. Pare de adulterar. Isso é gravíssimo, certo? Seja honesto, fazendo caridade, ajudar as pessoas, sem julgar as pessoas de maneira errada. Inclusive falando, né? Quando você fala, você acaba julgando as pessoas. Cuidado com isso. Isso no hebraico se chama Lashon Hará, língua má, língua perversa. Você destrói a vida de uma pessoa com a língua. A língua é terrível. Desnecessário dizer, seguindo a Escritura Sagrada, observando as santas leis do Criador, comendo comidas que fazem bem para o seu corpo. Quando você ingere coisas más, você está transgredindo. Você está cometendo pecado, porque você está destruindo seu corpo, certo? Então você tem que comer e beber para a honra e glória do Criador também. É uma forma de exaltar a Ele. Coma e beba o que é bom, o que faz bem para o seu corpo. Não destrua o seu corpo, que é pecado também. Este é o momento de realmente começar a agir. Se é um número suficiente de pessoas se voltar para Deus, temos a opção de suavizar o julgamento e receber a redenção em um piscar de olhos, de maneira doce, sem guerras, sem problemas, sem violência, sem ódio. Está tudo nas nossas mãos, e quanto mais cedo o fizermos, melhor, porque o tempo está passando. Questionado sobre onde o povo deveria ir, o Rabino Anava inequivocamente declarou que Israel no final dos tempos, olha o que ele fala aqui, ó, é importante saber que Israel será o lugar mais seguro da terra, o único lugar seguro. Parece brincadeira, mas é verdade. Por quê? Porque Deus estará presente ali protegendo Israel, a terra de Israel. E é a terra que Deus concedeu, não só para Israel, mas para todos os povos, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Portanto, Israel será o lugar mais seguro da terra. Nada vai acontecer com a presença do Criador ali. Gentios e não gentios, justos, enquanto eles seguirem a palavra do Criador, eles serão salvos, com certeza. Temos uma promessa na Escritura Sagrada, e uma promessa do rei Davi, no Salmo 91. O que é que ele fala no Salmo 91? Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você tem que estar perto de Deus, enfatizou o Rabino Anava. Não só eu acredito, como ficarei surpreso se nada mudar nas próximas semanas, ou meses, ou alguns anos. Eu sei que está acontecendo a mudança no mundo agora. Tanto o lado negativo como o lado positivo estão se mexendo. Estão se mexendo, certo? Agora é a hora e é melhor todos se organizarem. Tamar Yonah disse ao Breaking Israel News que sua entrevista com o Rabino Anava teve 4 vezes mais audiência do que outros programas na rádio Israel News Talk.
ciente da polêmica em torno de Nibiru, porque esse é um assunto que causa polêmica, mas é verdadeiro, viu? Ioná contou que queria compartilhar a história por causa de uma lição que aprendeu na sua infância. O pai de Ioná era um sobrevivente do Holocausto da Polônia, que disse a seus filhos que quando o sionista russo Zev Jabotinsky tentou alertar, tá? Ele tentou alertar os judeus da Europa a partirem antes da Segunda Guerra Mundial, eles não acreditaram. Grande parte não acreditou. Ele foi impedido até de falar, certo? Ninguém o ouviu. Ele recomenda manter a mente aberta. Ouça tudo. Você precisa ouvir as pessoas. Não importa o quão louco pareça, certo? Se você visse os profetas, muitos profetas, como Elias, profeta Jeremias, eles chamavam de loucos. Elias foi chamado perturbador de Israel. Tá bom? Então não importa o quão louco pareça. Ouça, escute. Você escuta porque coisas malucas acontecem neste mundo. Então quando uma pessoa fala coisas que aparentemente são malucas, ouça e preste atenção. Pessoalmente, disse Ioná ao Break Israel News, ouvi essas previsões ao longo dos anos. Eu não acredito em datas marcadas, como ele disse. Eu gosto de ouvir e quero estar aberto aos estudos e aprendizado, mas eu sou da escola do vamos esperar para ver o cumprimento. Por quê? Porque isso também é uma ordem divina, certo? Quando um profeta falar alguma coisa e aquilo que ele falar não acontecer, então sim, você despreza a palavra daquele homem, porque ele não falou por Deus, ele não é um mensageiro divino, ele é mentiroso, ok? Mas a Escritura fala que você o quê? Ouve ele e espera para ver se acontece. É ordem divina. Portanto, está aí o que o rabino está falando abertamente, de uma forma bem clara. Todos no mundo inteiro se arrependam. Nós podemos mudar o decreto do mundo. Podemos mudar o decreto estabelecido pelo próprio Criador, decreto negativo. Podemos mudar como? Com obediência, com clamor, jejum, oração, clamando ao Criador, e com certeza Ele vai nos ouvir e vai mudar tudo. Estamos no final, meus irmãos. Estamos no final. Nossa corrida hoje é pela eternidade. E muitos estão aí correndo atrás do ouro. Eu vejo muitas religiões. Façam um pacto com Deus. Tragam sua oferta no envelope para Deus te honrar, te dar uma empresa, te dar apartamentos caros, te dar carros importados. Busca o que mais interessa: a vida eterna, a salvação junto ao nosso Criador. Carros, casas são importantes, necessários, mas não é nossa prioridade. A nossa maior prioridade é a salvação com o nosso Criador eterno, para todo sempre viver uma vida de paz e alegria. Amém? A nossa redenção está logo aí. Vamos lutar pelo maior tesouro da nossa vida. Amém? Shalom, forte abraço, obrigado pelo carinho de vocês e continue conosco. Se inscreva, quem não for inscrito eu agradeço de coração. Shalom.